Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da crase, né? Enfim, chegou essa matéria aí em que muitos têm alguns medos, alguns receios, não é mesmo? Bom, principalmente nesse período em que a gente tem aí o uso das redes sociais, WhatsApp, né? Em que se pretende a informalidade e também, né, muitas vezes a rapidez, a fluidez da comunicação e deixamos de lado algumas acentuações, né, inclusive aí o acento grave, né, indicativo de crase. Bom, hoje essa é a nossa disciplina. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, pessoal, então vamos dar um pontapé inicial aqui, né? A partir da palavra, né? A palavra já pode antecipar muita coisa para a gente do sentido, né? Então, a palavra crase, ela vai vir do grego crasis, que já significa mistura, fusão, ok? E na gramática, na nossa gramática, né? Não vai estar distante. Crase nada mais é que a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a, ou as, por exemplo, né, igual assinalei aqui para vocês, né? Fomos à cidade e assistimos às festas, né? Ou ela pode ser a fusão entre a preposição a e o pronome demonstrativo as, né? Chegou às filhas e entregou a chave à mais velha, né? Então, aquela mais velha, né? Então, olha lá, ó, um outro o a inicial dos pronomes aquele, aquela e aquilo, né? Junto aí da preposição, novamente, a fusão entre essas, né? Refiro-me àquele fato, né? Olha só, nota aqui nesse caso que o verbo referir, ele exige preposição a, ele é regido pela preposição a. E essa preposição, ela vai se juntar ao azinho inicial aí de aquele, né? Então, refiro-me a aquele fato. E aí, como eu não posso escrever dessa maneira, exige-se aí, nesse caso, a crase, né? Refiro-me àquele fato. Poucos vão àquela ilha, né? Beleza, pessoal? Então, vamos adiante. Bom, pessoal, antes de entrarmos aí de uma forma mais um pouco aprofundada na crase, eu queria marcar para vocês algo que eu vejo que é recorrente, alguns equívocos aqui, tá? Em relação à pronúncia. Eu vejo muita gente fazer um A duplo, né? Ou AA, né? Fazer o AA da crase. Não, a pronúncia não é esta. Já que se trata de uma fusão, né? Ao fundir uma letra a outra, ela se torna uma coisa só, ok? Então a pronúncia ela é única. O que se pode fazer, segundo Segala, é destacar um pouco mais, né, a crase para que ela seja um pouco mais forte do que o A átono, ok? Mas não de forma prolongada demais, como se fosse a tônica da palavra, tá? A crase não coincide muitas vezes com a tônica da palavra, ok? Então não é para ser pronunciado como tônica, ok? Então fica aí a dica para vocês, tá? Para que a gente não cometa esses equívocos, né? Principalmente quando vocês forem dar aí suas futuras palestras, né? E tiverem que ler algum documento oficial, né? Não cometam nesse período, né? Em que se exige a formalidade, esse tipo de equívoco, ok? Então vamos continuar, pessoal. Bom, então vamos agora às ocorrências da crase, ok, pessoal? A primeira dessas ocorrências é a fusão da preposição a mais o artigo, tá? Então, o que é o mais comum, tá? Então, a preposição mais o artigo a ou as, tá? Lembrando aí que artigo a nós utilizamos antes de palavras femininas, ok? Então, olhem só isso aqui, pessoal. Fomos à praia, é o primeiro exemplo nosso. Notem que o verbo ir, né, ele é regido pela preposição a. Né? Nós fomos, né, a algum lugar. Então, notem que também a palavra praia ela é precedida do artigo feminino a. Então, nós temos aqui a fusão entre o artigo, né, a preposição, né, a primeira que segue, mais o artigo. Então, fomos à praia deve ser obrigatoriamente assinalado com o acento grave, né, o acento indicador de crase, ok? Então, olha lá, estavam junto à porta, né, junto a quê?
né, a porta. Então, notem que estavam junto, né, esse junto vai ser regido pela preposição a, e a palavra porta, ela está precedida de artigo feminino a. Então, haverá essa fusão entre a preposição mais o artigo. Então, estavam junto à porta, vai ser assinalado com crase esse a aí, ok? Compareci às reuniões. Olha aí, compareci aqui, né? Olha, notem que o verbo comparecer ele é regido pela preposição a. Ele exige preposição a. Se a posteriori vier uma palavra feminina precedida de artigo, obrigatoriamente haverá a fusão entre essa preposição mais o artigo feminino, né? Sendo obrigatória aí a utilização da crase. Então, compareci às reuniões. Reuniões, a palavra feminina, e o as aí, né? Acompanhando e assinalando a palavra reuniões no plural, ok? Então, compareci às reuniões. Então, esse as aí obrigatoriamente deverá ter crase, ok? Então, notem aqui a princípio, pessoal, que a gente vai ter verbos transitivos indiretos, né, que exigem preposição a, que são regidos pela preposição a, né? Então, essas preposições vão se fundir aos artigos femininos, né, que precedem as palavras femininas aí, né? Então torna obrigatório o uso da crase nesses casos, ok? Então, com esses exemplos que a gente acabou de citar, né, a gente constrói aqui uma regra geral, né? Então, o acento indicador de crase só tem cabimento diante de palavras femininas determinadas pelo artigo definido a ou as e subordinadas a termos que exigem a preposição a, né? Então, a gente viu aqui com verbos, né? Mas poderá ser outras questões. Podem ser nomes que exigem preposição, que são regidos pela preposição a, né? Então, a gente vai ter esse cuidado, tá? Então, o que a gente pode ter de regra geral é que vai ser antes de palavras femininas, né? Definidas pelo artigo a, né? Ou as, né? E diante de palavras, de termos, né, que exigem aí a preposição a, ok? Sempre, então, essas palavras anteriormente, né, ditas vão exigir essa preposição, ok? Então, a crase sempre se constrói com uma preposição a. O que varia, né, são os artigos, né, os pronomes, né? Então, tomem cuidado aí, mas a crase sempre será precedida com uma preposição, ok? Então, bora seguir aí, pessoal. Então, pessoal, quais são as funções sintáticas que a gente vai encontrar os termos precedidos de crase aqui, né? Então, a gente vai encontrar esses elementos precedidos de crase nos complementos verbais, nos complementos nominais e nos adjuntos adverbiais, ok? Então, complementos verbais, complementos nominais e adjuntos adverbiais. Somente nesses, tá? Só nesses casos aqui que a gente vai encontrar a presença de elementos com crase. Ok, pessoal? Então, bora seguir. Então, diante de tudo que já foi dito até aqui, pessoal, eu vou começar o nosso estudo, né, pelos casos em que não acontece a crase, tá? Então, às vezes parece que vai exigir, mas não pode colocar a crase. Não podemos assinalar aí o acento grave, né, no A aí, ok? Então, tomem muito cuidado, tá? Isso aqui é recorrente em alguns concursos, sobretudo concursos militares, tá? E cai algumas vezes no Enem associado ali à interpretação textual. Então, tome muito cuidado aí para que você não caia nessa cilada. Então, eu vou começar com os casos em que não acontece a crase. Parece que vai ter, mas não tem, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá comigo. Olha só, nosso primeiro caso, então, vai ser que não acontece crase, né, diante de palavras masculinas, ok? Então, a gente vai analisar aqui alguns exemplos, ok? Eu quero mostrar ele para vocês. Então, vamos lá. Não assisto a filmes de guerra. Notem que o verbo assistir,
ele é um verbo que é regido pela preposição a. Olha aí, ó, isso aqui que está aqui à frente é uma preposição, ok? Então, só que a palavra filmes é uma palavra masculina, ok? Então, não acontece aí a fusão entre a preposição a e o artigo a, ok? Porque se trata de uma palavra masculina e o artigo que a gente pode utilizar aqui é o "o" diante de palavras masculinas, ok? Então, não há fusão entre a preposição e o artigo, portanto, não haverá a crase neste caso aqui. O segundo tópico nosso, isto cheira a vinho. O verbo cheirar, nesse caso aqui, é regido também pela preposição a. No entanto, o que vem em seguida é uma palavra masculina. Vinho é uma palavra masculina. O vinho, né? Então, aqui, nesse caso, não há a fusão também entre a preposição mais o artigo a. Não ocorrendo aqui, nesse caso, a crase, ok? O terceiro exemplo nosso é casarão antigo cedeu lugar a edifício, né? Então, notem aqui, cedeu lugar a quê, né? A edifício. Nota que o verbo ceder, né? Ele vai ser regido pela preposição a. E edifício é uma palavra masculina, o edifício, ok? Então, como não tem aí o artigo a, torna-se aqui nesse caso, né, necessário que não haja a crase, tá? Não pode haver crase aqui, porque se trata de antecede uma palavra que é masculina, ok? Então, novamente, cuidado, antes de palavras masculinas não ocorrerá crase. Mas eu fiz uma observação para vocês, né? Professor, mas eu já vi aí, antes de palavras masculinas, ter crase sim, tá? Então, pode ser que esteja subentendida uma palavra feminina, ok? Então, tomem cuidado aí nesse caso, tá? Olha lá, vamos comigo aqui, ó. Então, eu extraí esse exemplo aqui do livro do Segala, tá? Para vocês, olha lá. Então, ó, ocorrendo a elipse da palavra moda, né? Então, olha lá, moda ou maneira, tá? Então, estando subentendidas essas palavras, moda ou maneira, às vezes, né, a gente vai ter aí, ó, pode ser uma elipse, né, ou um zeugma, né? Então eu prefiro até dizer subentendido, tá? Então, quando esses termos aí, moda ou maneira, estão subentendidos, a moda de, a maneira de, né? Então, vai ser obrigatório o uso da crase, tá? Então, olha lá, calçados a Luís 15, né? Então, a Luís 15, esse a moda de, né, Luís 15. Então, ó, cabelos a Sansão, a moda de Sansão, ok? Então, a maneira de Sansão. Então, tomem cuidado aí. Nesses dois casos aqui estão subentendidos, né, a expressão a moda de. Então, que é uma expressão, no caso, feminina, tá? Então, tomem cuidado. Beleza, pessoal? Então, é só nesses casos aqui. Bom, pessoal, então também não acontece crase diante de substantivos femininos indeterminados, né? Ou seja, vai depender da intenção do escritor, né? Então, se ele não quer determinar, então ele não vai colocar artigo, né? Artigo determinado. Então, nesses casos, né, não acontece em crase. Olha só, eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Não vai a que lugar? A festas. Só que festas está no plural, tá vendo? Ó, então, eu tenho aqui a ausência do artigo a e nem a reuniões, né? Então, qual que é a intenção aqui? Não vai a festas quaisquer, né? E não vai a reuniões quaisquer, em qualquer uma delas, né? Então, não há um especificador, não é uma festa determinada, não é uma reunião determinada, é quaisquer reuniões, é quaisquer festas, tá? Então, tomem cuidado aqui, né? No caso, a intenção aqui é que se indetermine, né? Que generalize, ok? Então, olha lá. Número 2. A FUNAI decidiu fechar o parque indígena a visitas. A quaisquer visitas, tá?
Então, olha aí a indeterminação, justamente por conta da generalização, quaisquer visitas. A intenção é esta, ok? Então, não há crase nesse caso aqui. Olha lá, a 3. Não dê atenção a pessoas suspeitas. Nota aqui também que não há a presença do artigo determinado as, né? As pessoas, né? Então, eu indetermino essas pessoas de generalizo. Não dê atenção a quaisquer pessoas suspeitas, ok? Então, vamos para a quarta e a gente vai finalizar aqui. Dirigi-me a diversas pessoas, né? Olha lá, esse diversas aqui mostra que não determina determinadas pessoas, né? Não determina as pessoas, ok? Então, qual que é a intenção aqui, pessoal? Quando a gente coloca aí, né, não colocamos crase, né, nesses casos aqui, é manter o substantivo indeterminado, porque o artigo é um determinante, né? Então, não é qualquer um. Se eu, então, coloco o artigo, eu vou determinar as festas, as reuniões, por exemplo, né, as visitas, né? Então, eu vou me distanciar da intenção do escritor, ok? Então, tomem cuidado, é preciso ficar atento às intenções, ok, pessoal? E aí, como é que vocês vão ser cobrados no Enem por isso? Sobretudo nas redações de vocês, né? Então, fiquem atentos àquilo que vocês querem realmente falar. Então, o conhecimento gramatical ele é muito importante nesse caso para você assinalar realmente o que quer dizer, ok, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Bora seguir. Uma outra questão, pessoal, assinalada pelo Segala, é que não vai acontecer a crase diante dos nomes de parentesco, aí, quando eles estão precedidos, né, de pronome possessivo feminino, né, o sua, o minha, né? Olha só, nesses casos aqui, pessoal. Recorri à minha mãe, olha lá o parentesco mãe aqui, né? E o pronome possessivo feminino minha, né? E antes a preposição, recorri a quem, né? Nesse caso aqui, não haverá crase. É justamente o que a gente está assinalando aqui, né? Ó, então, ó, nomes de parentesco precedidos de pronome possessivo feminino, né? Não vai acontecer crase, ok? Então, ó, peça desculpas à sua irmã. Sua, o pronome possessivo, e irmã, o grau de parentesco. Então, antes não pode acontecer a crase. Da mesma forma, no 3, ó, faremos uma visita à nossa, o pronome possessivo feminino, tia, né? Então, olha lá, tia, o grau de parentesco, nossa, o pronome possessivo, antes eu não posso assinalar com crase. Ok, pessoal? Bora seguir. Então, não haverá crase também, pessoal, diante de nomes próprios que não admitem o artigo. Olha aí, ó, dedicaram templos a Minerva e a Júpiter. 2. O guerreiro branco falou a Iracema. Olha só esses nomes, pessoal. Minerva, Júpiter, Iracema. Refiro-me a Joana d'Arc. Fiz uma promessa a Santa Teresinha. Iremos a Curitiba, depois a Londrina. Então, vamos fazer uma análise aqui direta, pessoal. Minerva, Júpiter, Iracema, Joana d'Arc, Santa Teresinha são nomes já reconhecidos, consagrados, tá? Então, não necessita aqui, nesse caso, de um determinante, de um artigo, porque eles já são determinados, ok? Por si só, já são nomes de referência. Então, eu não preciso de mais um determinante. O próprio nome é determinante, ok? Então, aqui, nesses casos, não vai acontecer a fusão entre a preposição mais o artigo, né? Porque os nomes que estão sendo tratados aqui já são consagrados, já são determinados por si só, ok? Há alguns casos aqui também, quando a gente está lá em Curitiba e Londrina, né? Esses nomes não exigem aí o artigo, ok? Então, é uma dicasinha, né? Quem vai a volta de, crase para quê? Quem vai a volta da, crase devo usar, ok?
ok? Então, uma dicasinha aí para vocês colocarem a crase. Eu vou a Curitiba, eu volto de Curitiba. Eu vou a Londrina, eu volto de Londrina. Tá vendo? Não há crase. Então, por quê? Londrina não exige o artigo, como Curitiba também não exige artigo, ok? E não há nenhum determinante, né, logo depois de Curitiba, né, nenhum adjetivo, nenhuma locução adjetiva, né, que determine ali Curitiba. Então, não vai, nesse caso aqui, ocorrer a crase, ok? Então, vamos ver aqui o que o Segala ele assinala para a gente. Olha lá. Haverá crase quando o nome próprio admitir artigo ou vier acompanhado de adjetivo ou locução adjetiva, né, que são determinantes, né, passam a ser determinantes do substantivo aí, ok? Então, olha só comigo. A jovem tinha devoção à Virgem Maria. Olha lá, Virgem Maria, né? Virgem caracterizando Maria, né? Então, não é qualquer Maria, é aquela que é virgem, é a mãe, né, de Jesus Cristo, né? Então, olha lá. Entreguei a carta a Júlia. Quem entrega alguma coisa a alguém. É uma Júlia qualquer, né? Então, para que eu determine, tem várias Júlias por aí, não há nenhuma Júlia muito famosa, de extrema fama. Eu não estou retratando a esta Júlia que tem extrema fama, né? Então, é uma Júlia que faz parte do meu âmbito familiar, que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Então, para eu discernir essa Júlia dentre tantas outras Júlias, eu utilizo um determinante, que é, no caso, aí, o artigo. Né? Aquela Júlia, é aquela com quem eu quero, com quem eu me relaciono. Então, eu distingo a Júlia dentre as outras. Então, notem aí a importância do uso da crase, né? Nesse caso aqui, a importância do uso do artigo, né? Que vai ocasionar, aí, nesse caso, a crase em seguida, né? Então, olha lá. Chegamos à Argentina. Olha, lembra daquela frasezinha que eu disse, né? Se eu vou a, volto da, crase devo usar. Se vou a, volto de, crase para quê? Então, chegamos à Argentina. Eu vou à Argentina, volto da Argentina, né? Então, o artigo ele é exigido pela palavra Argentina, né? Então, chegamos à Argentina, o verbo chegar ele é regido pela preposição a, e a Argentina ela é precedida do artigo a. Então, há aqui, nesse caso, a fusão entre a preposição mais artigo, gerando a crase, ok, pessoal? Referiu-se a Roma dos Césares. Olha só, há aqui, nesse caso, uma locução adjetiva, né, que caracteriza Roma. Né? Ah, professor, você falou aí se voar, volto dar, se voar, volto de, crase para quê, né? Isso aí não dá muito certo em Roma, né? Então, olha, porque está tendo crase aí nesse caso. Mas vamos perceber uma coisa, olha lá. Se voar, Roma, volto de Roma. Realmente, né? Se parasse por aí, né, a crase estaria assinalada de forma equivocada. Mas notem que há um determinante, né, dos Césares, o que torna obrigatório, né, o uso da crase. Não, então, eu vou a Roma dos Czares, eu volto da Roma dos Czares, ok? Então, esse determinante aqui torna obrigatório aí o uso do artigo. Por isso, a exigência aí da crase. O verbo referir é regido pela preposição a, e a Roma dos Czares, né, quando eu tenho aqui um determinante, né, vai exigir aí a presença do artigo a. Então, torna obrigatório o uso da crase, ok? Então, notem aqui, ó, né, quando a palavra, né, Roma, então, vier seguida, né, de uma locução adjetiva ou de um adjetivo, né, que caracteriza aí a palavra Roma, esse adjetivo vai servir para, de uma certa forma, restringir a Roma, né? E isso daí vai fazer com que, se eu tiver um verbo que antecede, né, exigindo aí a preposição a, torna aí obrigatório o uso da crase, como é o caso aqui, ok?
Então, bora seguir. Então, um outro caso que não acontece crase, né, pessoal, é diante da palavra casa no sentido de lar, domicílio, né? Quando, na verdade, elas não estão acompanhadas daquele determinante que eu havia colocado para vocês antes, né? Do adjetivo ou da locução adjetiva. Vamos ver como é que dá isso. Olha só, pessoal. Voltamos à casa tristes, né? Então, olha lá. Voltamos à casa tristes. Tristes aqui é um adjetivo, sim, mas não determina casa, tá, pessoal? Determina aí o nosso sujeito, né? O sujeito desinencial, nós, né? Então, a palavra casa, como não tem nenhum adjetivo, né, que a qualifique, né, ela, então, não necessita casa, está no sentido de, não necessita a crase, está no sentido genérico, tá, pessoal? Então, aqui o objetivo é esse. Segundo aí, ó, chegou Basílio à casa e atirou-se a chorar sobre a cama. Então, ó, chegou Basílio à casa, ao domicílio dele, né? Então, ó, chegou ao domicílio. Então, tomem cuidado aí, tá, pessoal? Essa palavra casa não tem nenhum determinante para ela, não há nenhum adjetivo ou locução adjetiva que a qualifique, que a distingue das demais, né? Então, simplesmente, eu só vou ter aí, né, a presença da preposição, ok, pessoal? Somente da preposição. Chegou a que lugar? A casa, ok? Mas o Segala, ele assinala alguns casos específicos para a gente. Vamos dar uma lida comigo aqui, ó. Se a palavra casa vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, terá lugar o acento indicativo de crase. Né? Olha lá comigo. O filho pródigo voltou à casa paterna. Fiz uma visita à velha casa de meus avós. Fui à casa de meu colega. Nota que a palavra casa, nesses casos, estão seguidas de adjetivo, né? No caso aqui paterno, né? De meus avós, a locução adjetiva aí, né? E velha também, né? Tem um adjetivo referente à casa. Não, então, são todas essas palavras e essas expressões, né? Essas locuções adjetivas, são palavras determinantes de casa, né? Então, que vai exigir aí mais um adjetivo, aliás, mais um artigo que também o determina, né? Então, eu uso aí nesse caso um artigo que é definido, né? Então, esse artigo definido a mais, né, a preposição a exigida pelo verbo, né, essa fusão vai ser a crase, ok, pessoal? Então, tomem cuidado aqui nesses casos, ok? Então, aqui a gente tem aí um cantinho de gramática, né, umas pegadinhas que podem acontecer aqui nesses casos, né, sobretudo nos concursos, né, de nível militar, enfim, né, alguns outros concursos aí que cobra bastante pegadinha, né? Então, fiquem atentos a esses determinantes, né, da palavra casa aí. Mas olha só a observação que Segala fez, pessoal. A crase é obrigatória com casa no sentido de estabelecimento comercial ou hospitalar. Então, olha só isso aqui, pessoal. Nesse caso, né, a residência oficial de chefe de Estado, dinastia, ou seja, quando não significa lar ou domicílio. Por quê? São palavras que já trazem consigo mesmas, né, uma certa determinação. Eu não preciso do adjetivo para determinar essa palavra casa, né? Então, olha lá, fui à Casa Açucena comprar um presente, né? Casa Açucena é um lugar comercial, né? Então, já tem aí a Casa Açucena, já é um determinante por si só, basta eu usar o artigo definido, né? Então, a presença do artigo definido mais, né, a presença da preposição a torna obrigatório o uso da crase, né? O presidente regressou à Casa Branca. Então, olha aí que nesse caso, Casa Branca já é um determinante por si só. Então, eu só acrescento o artigo definido, né? Como um definidor de Casa Branca aí, né? Então, a fusão entre o artigo definido a mais a preposição a vai ter a crase, ok, pessoal? Poucos têm acesso à casa da moeda. Então, ter acesso a quê? Né? Olha aí um complemento nominal, né? Acesso a um nome, né? Que é regido pela preposição a.
E casa da moeda é um determinante, né, que vem precedido do artigo a. Então, a fusão entre a preposição mais o artigo gera a crase, ok? O príncipe pertence à casa de Bragança, né? Ou seja, né, nesse caso aqui vai cair na relação da dinastia, né? Então, pertencer, né, pertence a quê, né? Então, nesse caso aqui, o verbo pertencer vai exigir a preposição a, e casa de Bragança, como está no sentido de dinastia, né, vai exigir o artigo a, e essa fusão entre preposição e o artigo vai gerar a crase. Ok, pessoal? Então, tomem cuidado, né? É uma questão bastante semântica também, né? Notem isso, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, não é só decoreba, há uma relação semântica, e se vocês entenderem essa relação semântica da presença da crase, vai facilitar e muito a vida de vocês, ok? Então, notem que não precisa decorar, tá, pessoal? E na hora, por que isso aqui é importante? Não só para passar no concurso, né, mas para você expressar aquilo que realmente deseja expressar na escrita, né? Uma falha dessa você vai acabar, num ambiente formal, se expressando de uma maneira que você não gostaria, né? Então, ficar atento a essas questões é uma maneira de você transmitir aquilo que realmente quer transmitir, ok, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Aqui já é bem simples, tá, pessoal? Então, tomem cuidado, aqui não tem muito o que se dizer, a não ser o que está aqui, né? O que se consta. Então, não vai haver crase nas locuções formadas com a repetição da mesma palavra, né? Dia a dia, igual essas que a gente já conhece, que a gente costuma utilizar nos nossos textos e nos nossos diálogos, né? Olha aí, ó. Tomou o remédio gota a gota, estavam frente a frente, foi de cidade a cidade, entraram uma a uma. Tá vendo? Então, quando a gente tem palavras repetidas, né, não se usa crase, tá, pessoal? Então, tomem cuidado aí para que vocês não caiam nessa cilada, ok? Bora seguir para o próximo. Uma outra questão colocada também por Segala, tá, pessoal, é que diante do substantivo terra, né, quando ele entra em oposição, né, com a bordo e a mar, né, não vai haver crase, né? Então, olha lá comigo. Eu dei dois exemplos aí para vocês, né? Os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Então, subentende-se que há uma oposição entre a terra e a mar, né? Eles estavam onde, né? Estavam no mar, né? E desceram à terra, né? Aportaram, né? Então, há uma oposição aqui, né? Que ela é implícita. Então, não haverá crase nesse caso aqui. A segunda, vendo o tubarão, o nadador voltou logo à terra. Então, há também uma oposição aqui. Ele estava no mar e foi para a terra. Então, há uma oposição entre mar e terra aqui. Portanto, não haverá crase, ok? Então, fora esse caso, haverá crase. Olha lá o que o Segala assinala, né? Então, quando não tem essa oposição, né, haverá crase, é permitido o uso da crase. Aves voavam rente à terra. Então, estavam no ar, voando rente, próximo à terra. Não há uma oposição entre mar e terra aqui. Então, portanto, haverá crase. Okay? Gulliver chegou primeiramente à terra dos liliputianos, né? Liliputianos. Aqui nesse caso, haverá crase também, porque não há essa oposição entre mar e terra. Okay? Os astronautas voltaram à Terra. Então, Terra como a questão do planeta, né? O planeta Terra, ele é determinado, né? Então, ele é precedido aí do artigo que também o determina, né? Que é o artigo a, o artigo definido, né? Então, o verbo voltar, ele exige a preposição a, né? E a palavra terra, determinada, né? Ela também vai ser determinada pelo artigo, né? Então, haverá aí a fusão entre a preposição mais o artigo ocorrendo aí obrigatoriamente a crase, ok? Também não acontece crase, pessoal, diante então dos artigos indefinidos
e dos pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, com exceção de senhora e senhorita. A gente vai ver isso daí depois na frente. E dos pronomes interrogativos. Então, não vai acontecer crase diante de artigos indefinidos, não vai acontecer crase diante de pronomes pessoais, né, incluindo aí os pronomes de tratamento, né, com a exceção de senhora e senhorita, e também não vai acontecer crase diante de pronomes interrogativos, ok? Então, salvo senhora e senhorita, diante desses pronomes não vai acontecer crase. Olha lá, chegamos à cidade a 1 hora morta. A 1 hora qualquer, tá vendo? Ó? A 1 hora qualquer, esse 1 aí não é o numeral, né? Se fosse nesse caso, a 1 hora, aí sim, né, teríamos crase. Mas nesse caso aqui, trata-se de um artigo, né? Então, é 1 hora qualquer, né? 1 hora morta qualquer. Então, não há crase diante aí, nesse caso, de artigo indefinido, ok? 2. Recorreram a mim. Olha aí, ó. Pronome pessoal, né? Ó, mesma forma, né? A ela, a nós, a você, a dona Marta, dona nesse caso aí, tá? Toma cuidado, né? Aí a gente vai ter, aí, nesses casos, os pronomes pessoais, não vai haver crase, ok, pessoal? Olha lá. Número 3. Solicito a Vossa Senhoria o obséquio de anotar nosso endereço. De anotar nosso endereço, né? Então, solicito a Vossa Senhoria. O verbo, né, solicitar, ele é regido pela preposição a. Mas, né, como a gente tem aí um pronome de tratamento, né, vossa, não é senhora nem senhorita, né, é o vossa, não pode ter aí, nesse caso, o artigo, não vai ter o artigo antes, né, o artigo definido. Então, não haverá essa fusão, né? Então, não vai acontecer crase, ok? Entre preposição e artigo. Mas, vocês vão me matar, né? O Segala, ele prevê a utilização de crase, né? Como a gente percebeu aí, né? Implicitamente, né? Ocorre crase quando senhora e senhorita for utilizado. E assim a palavra que antecede exigir a preposição a, né? Então, olha lá. Escreve-se, porém, com o acento indicador de crase, né? Peço à senhora que tenha paciência. Quem pede, pede algo a alguém. Nota que o verbo pedir é regido também pela preposição a, né? E como senhora, nesse caso aí, né, tem artigo antes, né, pode ter o artigo definido a antes, é exigido o uso da crase aí. É um favor que peço à senhorita, né? Quem pede, pede algo a alguém, né? Nota que o verbo pedir, ele também é regido pela preposição a. E antes da palavra senhorita, né, que é uma palavra feminina, também é precedida de artigo a. Então, nesse caso, torna-se obrigatório o uso da crase, ok, pessoal? Bora seguir. Então, mais um cuidado, tá, pessoal? Não vai acontecer crase também antes de pronomes que vão rejeitar o artigo, né? O que ocorre com a maioria dos pronomes indefinidos, né, dos pronomes relativos e grande parte também dos pronomes demonstrativos. E a gente vai perceber isso aqui, né? Se você colocar o artigo antes, soa estranho, né? Às vezes contraditório. E a gente vai perceber aqui. Olha só o primeiro exemplo. Escrevi a todas as colegas, né? Escrevi a algumas ou a várias, a muitas colegas. Nota que o objetivo aqui tem uma certa generalidade, né? Uma generalização. Então, não há uma definição ainda. A tendência é essa. E, portanto, né, não vai ter aí a presença do artigo definido, porque justamente eu quero tratar de algo um pouco mais genérico. E aí, no caso, a ausência do artigo indefinido vai fazer com que não haja a fusão entre a preposição a, né? Não ocorra a fusão entre a preposição a e, no caso, o artigo. Então, não vai acontecer crase aqui nesse caso, ok? Apesar do verbo exigir, olha lá, escrevi a quem? A todas, né? Mas
todas, no caso aqui, não precede de artigo definido, né? Justamente por se tratar de algo um pouco mais genérico, portanto, não vai acontecer crase, ok? A 2, não ligo a essas coisas ou a tais coisas, né? No caso aqui também o essas aí, né? Também não vai preceder por artigo, portanto, não vai acontecer aí a crase. Na 3, foi o vício que me levou a tamanha degradação, né? Foi o vício que me levou a tamanha degradação. Também, tamanha também não tem artigo precedente, por isso não haverá fusão entre preposição e artigo e não vai acontecer crase, ok? Na 4, o leiteiro pode despencar a qualquer hora, né? Ou seja, né, a uma hora qualquer. Nota aí que o qualquer tem uma indefinição da hora. E o artigo definido antes seria contraditório, né? Contradizeria aí o qualquer, né? Então, tomem muito cuidado, né? Seria muito contraditório, paradoxal, né? O que a gente não quer aqui. O falante não quer ser contraditório nesse caso. Portanto, não haverá artigo definido e não vai acontecer a crase aí nesse caso. Na quinta, esta é a vida a que aspiramos. Notem que o verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, né? Ele é regido pela preposição a. Mas nesse caso aqui, né, o a aí vem antes do que, e o que não está precedido de artigo, né? Ele repele o artigo, né? Ele rejeita o artigo. Então, não vai haver aqui a presença da crase, ok? Porém, o Segala, ele assinala alguns pronomes que admitem a crase, justamente porque eles têm a presença do artigo feminino, né, de um determinante. Então, essa possibilidade de um determinante, de um artigo definido feminino antes, né, faz com que haja a possibilidade da crase, né? Então, olha só nesse caso aqui, ó, não fale nada às outras colegas, né? Então, não fale nada a quem? Né? As outras, né? A palavra outras, então, pode ser precedida de artigo, né? Ela não repele o artigo, não rejeita artigo. Por isso, há aí a possibilidade da fusão entre preposição e artigo, havendo aí, nesse caso, crase, né? Então, não fale a quem, né? Não fale nada a quem, né? Então, as outras colegas. Então, esse outras, como é possível o artigo, há aí a fusão entre a preposição mais o artigo, havendo crase, ok? Assistimos sempre às mesmas cenas, né? O verbo assistir no sentido de ver é regido pela preposição a. E a palavra mesmas também aí está precedido de artigo feminino, né? Artigo definido feminino, as. Então, há aí a fusão entre a preposição exigida pelo verbo assistir mais o artigo, né, que precede a palavra mesmas, ok? Diga a tal senhora, né, que sua reclamação não procede. Então, diga a tal senhora que sua reclamação não procede. Diga a quem? A tal senhora. Então, tal aí, né, nós temos a presença do artigo definido. Então, há aí a presença do artigo definido. Então, mais a preposição, né, a. Então, há aí a possibilidade da crase. No caso, aí, a exigência da crase, tá, pessoal? Então, próxima. Não temos suas acusações, né, de X, às quais responderei oportunamente. Então, não temos as suas acusações, às quais responderei oportunamente. Então, não temos suas acusações, às quais, né, então, responderei oportunamente. Responderei oportunamente a quê? Né? As suas acusações, as quais aí já vem precedida de artigo feminino, né? Somado aí à exigência da preposição, né? Vai haver crase. Estavam atentas umas às outras, né? Estavam atentas a quê? Umas às outras. Então, eu tenho aqui a presença, né, do artigo feminino mais a preposição, formando aí a crase, ok? Então, nesses casos, ocorrerá a crase, tá, pessoal? Então, se atentem aí, né, nesses pequenos detalhes, tá? Mas notem que há sempre uma justificativa semântica, tá?
Então, se atentem às justificativas, aprendam a justificar a crase, né, para que você consiga percebê-la de uma maneira melhor e não decorada, ok? Um outro caso aqui, né, pessoal, que não há crase é diante de numerais cardinais referentes a substantivos que não são determinados pelo artigo. Gravem isso, não determinados pelo artigo, porque eles são utilizados no sentido genérico. O artigo definido, ele define, tá, pessoal? Então, quando que se quer algo genérico, não se usa esse artigo definido. Então, não vai haver a possibilidade da crase. Lembrem-se disso, né? O artigo definido a, ele define, ele determina o substantivo a que ele se refere. Então, tomem cuidado, tá? Para eu indeterminar o meu substantivo, né, para eu transformar em algo genérico, eu não utilizo, né, no caso, o artigo definido, tá? Então, aí há a impossibilidade da crase. Na número 1, olha lá, iniciou visita a 8 países africanos. Né? A 8 países africanos. Não foi determinado esses 8 países africanos, portanto, aí, não havendo a presença do artigo, né, não vai haver a possibilidade da crase aí. Da 2, olha aí, ó, assistir a 2 sessões. O verbo assistir, quando no sentido de ver, eu sei que é exigida a preposição a, ele é regido pela preposição a. Mas nesse caso aqui, olha lá, eu tenho, no caso, um número cardinal, mas que não tem determinação alguma. Por isso, não tendo a presença do artigo definido a, não haverá crase também. Na 3, a fazenda ficava a 3 léguas da cidade. Então, olha aí, esse 3 também é um cardinal que não tem determinação, por isso não haverá crase. Porém, o Segala, ele traz uma observação para a gente. Olha só, vamos ler comigo. Usa-se a crase nas locuções adverbiais que exprimem hora determinada e nos casos em que o numeral vier precedido de artigo. Então, olha aí, ó, em caso de determinação, vai haver artigo, tá, pessoal? Porque o artigo definido, ele define determinada hora. Tá vendo como é que os próprios nomes já dizem muito para a gente? Né? Fiquem atentos a isso, né? A semântica das coisas, porque não é só necessário decorar por decorar. Né? Não tem sentido algum para a vida de vocês essa decoreba toda. Né? Mas quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, né, no viés semântico, a gente percebe que há ali uma intencionalidade por trás. Né? E essa intencionalidade eu vou utilizar e muito bem nos meus textos, né? E de forma consciente. Né? E isso é importante. Olha lá, ó. Então a gente vai usar a crase nas locuções adverbiais que exprimem hora determinada e nos casos em que o numeral vier precedido de artigo. Olha lá comigo. Chegamos às 8 horas. Então há uma determinação aqui, né, trazida aí também pelo artigo. Não é a qualquer hora, é aquela determinada. Então essa determinação trazida também pelo artigo definido, né, junto aí, somado à preposição a, vai haver aí a obrigatoriedade da crase, ok? Assisti às 2 sessões de ontem. Olha lá, eu tenho uma determinação aí, né, com o artigo, né, que se torna diferente aí às 2 sessões transmitidas antes, né? Eu tenho uma intenção distinta. Aqui, nesse caso, eu quero mostrar que são aquelas a que eu me referi. Né? Então, eu estou me referindo a 2 específicas. Né? Então, eu trago aí essa determinação pelo artigo definido. Né? Então, aqui nesse caso, há a crase, né? Há a exigência da crase. Entregaram-se os prêmios às 3 alunas vencedoras, né? Aquelas determinadas, aquelas 3 que eu determinei. Né? Então, não são qualquer uma, né? Não é qualquer uma. São aquelas 3 específicas. Então, o artigo definido traz essa noção, né, de determinante para a gente. Né? Então, a presença do artigo mais a presença, né, da preposição, a fusão entre os dois vai ser exigida a crase, ok? Então, bora para o próximo, pessoal. Está acabando. Bom, chegamos ao fim, né, pessoal? Não há preposição diante de verbos, né? Mas por quê, né?
o verbo ele não é conjugado em gênero, pessoal. Ninguém conjuga verbo em gênero, né? O andar, por exemplo, né? Não existe o andar conjugado em gênero masculino e feminino. Então, por isso, não se tem artigo que antes, que o antecede, né? Então, aqui nesse caso, nós não vamos ter artigo a antes de verbo. Por isso, né, a gente trata o verbo dessa maneira, não tendo crase antes, tá? O verbo ele só vai ter seu artigo antes quando o verbo é precedido de artigo. Esse verbo deixa de ser um verbo e passa a assumir a posição de um substantivo, por exemplo, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí nesses casos. Mas o verbo, enquanto verbo, ele não é precedido de artigo, muito menos artigo feminino aí, né? Que vai defini-lo aí em gênero, tá? Então, olha aí, ó, número 1. Estamos dispostos a trabalhar. Trabalhar não exige gênero, né? Não tem gênero, então não tem crase. Não há fusão entre a preposição aí que está, né? A preposição a, né? E o artigo a. 2. Quando me dispunha a sair, olha aí, ó, sair não tem artigo definido, né? Não exige artigo definido antes, não pode haver, né? Por isso não haverá crase. Começou a chover, chover também não tem gênero, né? Feminino, por isso não tem artigo feminino antes e não haverá, portanto, a fusão entre preposição e artigo e a impossibilidade da crase nesse caso aí. Puseram-se a discutir em voz alta. Puseram-se aqui a discutir. Opa, discutir é um verbo, não tem gênero, né? Não tem gênero feminino aí também, né? Então, não haverá aqui a presença da crase. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que tenha sido claro, tá? Eu vou fazer uma próxima aula com alguns casos especiais de crase para que fique bem detalhado e vocês se sintam bem preparados para a utilização da crase nos seus textos, né? E para fazer aí as interpretações textuais em que vão ter aí a utilização da crase, ok? Do mais, pessoal, um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula. Valeu!